Olá, bom dia. Meu nome é Adelaine e estou feliz de mais uma vez trazer uma reflexão para juntos, né, nós meditarmos, fazermos o nosso devocional em cima de um texto bíblico, né? Esse ano nós estamos estudando todo o Novo Testamento e o texto de hoje ele está em João capítulo 4 e nós vamos meditar no versículo 43 até o finalzinho, até o 54. E eu vou começar lendo, só vou abrir um parênteses, porque se tiver um pouquinho diferente da sua versão, a versão que eu estou lendo é a linguagem atual. Jesus é bem recebido na Galileia. Versículo 43. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou à Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Então eu quero começar falando sobre essa frase muito conhecida, dita por Jesus, que um profeta não é respeitado na sua própria terra. E eu estive pensando a esse respeito e observei que não é apenas para a questão de um profeta, né? Mas isso pode ser aplicável em várias situações da nossa vida. Por que será que às vezes é mais fácil a gente reconhecer as qualidades, é, elogiar, né? A gente prestar homenagem para as pessoas que talvez a gente não tenha tanto convívio, que não sejam tão íntimas nossas, e do que alguém que está ali no nosso dia a dia, que a gente conhece intimamente, né? Um amigo, alguém bem próximo. Já observou que quanto mais íntimo, muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade. Às vezes a gente tem muita facilidade em falar das coisas que precisam ser corrigidas, apontar aquilo que não está bom, aquilo que não está legal. E muitas vezes a gente tem dificuldade, né? E às vezes para uma pessoa que a gente não convive tanto, é tão fácil a gente soltar um elogio, a gente ser simpático, né? Às vezes para aqueles que estão no nosso entorno, a gente acaba mostrando o melhor, mas às vezes o pior também de nós, né? E para as pessoas que estão um pouco mais longe, né? Não são daquele círculo íntimo, muitas das vezes só é apresentado o melhor, a melhor versão. E essa frase de Jesus me fez lembrar sobre isso, né? Porque Jesus disse, né, que um profeta não é respeitado na sua própria terra. Ou seja, Jesus fez milagres em muitos lugares, mas ele sentiu isso na pele, né? Que em outros lugares, que não aquele que ele estava acostumado, aquele que ele cresceu, aquele que muitas pessoas o conheciam de forma mais íntima, ele era melhor recebido, né? Ele era melhor aceito, ele era reconhecido com honra para os que estavam mais distantes. E hoje eu quero te convidar, né, para refletir um pouquinho sobre isso. Muitas vezes a gente tem facilidade em elogiar alguém distante, em falar coisas, em reparar até mesmo, né? Às vezes a gente faz um elogio, às vezes coisas simples, não estou nem falando de forma profunda, mas às vezes a gente tem facilidade em falar para um colega, para uma pessoa que, poxa, como ela está bem naquele dia, ou que roupa bonita, ou que atitude legal que ela teve. Às vezes alguém, né, da nossa casa, do nosso convívio, ou do nosso trabalho, alguém que a gente vê no dia a dia, muitas vezes a gente deixa passar, né? Às vezes tem coisas que a gente admira nessas pessoas e muitas vezes a gente guarda pra gente e acaba não falando sobre isso, né? E
Eu sei que o contexto em que Jesus falou, né, a parte espiritual, ela é muito mais profunda, né? Porque aqui um profeta não ser respeitado na sua própria terra tem um contexto espiritual, né, muito mais profundo. Mas eu acabei trazendo isso para o meu dia a dia e tive essa conclusão que às vezes é muito mais fácil a gente honrar quem está distante, a gente mostrar também o nosso melhor lado para quem está distante, a gente ser mais receptivo do que quem está no nosso entorno. Então, hoje eu te convido, em cima dessa analogia, exaltar uma qualidade de alguém que está aí do seu lado, de repente falar para uma pessoa que há muito tempo você não fala, né, algo que você admira nela. Então, distribua aí elogios sinceros, lógico, mas não deixe de falar, não deixe de reconhecer se você tem alguém próximo de você que tem coisas que são admiráveis, que tem um caráter excepcional, né? Pontos que você admira em alguém, não deixe de reconhecer, né? Para que essa pessoa também não tenha esse mesmo sentimento que Jesus teve, né? De ser tão bem recebido em outros ambientes e não naquele de convívio, não naquele em que ele estava ali no dia a dia. Então, eu vou fazer esse exercício e te convido a fazer isso também. Continuando a nossa leitura, a cura do filho de um oficial. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Ali, um alto funcionário público que morava em Cafarnaum, Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: "Vocês só creem quando veem grandes milagres." E ele respondeu: "Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra." "Volte para casa, o seu filho vai viver", disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: "O seu filho está vivo." Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: Ontem, ontem à 1 da tarde, a febre passou." Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: "O seu filho vai viver." Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. E aqui fala sobre fé, né? A cura do filho de um oficial foi através da palavra. Esse filho desse oficial que estava doente, ele não chegou a ver Jesus pessoalmente nessa ocasião, né? Não sei se antes ele teve algum contato em algum momento da vida dele, mas aqui neste texto está bem claro que não houve contato de Jesus com o doente para que a cura acontecesse. A cura se deu através da fé, através de uma palavra que Jesus falou e que o seu pai creu. Então, aqui fala a respeito do poder da palavra de Deus, né? Essa palavra que nós estamos lendo hoje e que esse milagre, né, que aconteceu há tantos anos atrás, hoje ele está servindo de referência para nós, está aqui registrado, né, como um exemplo de fé a ser seguido, porque esse pai chegou desesperado para Jesus, querendo que Jesus fosse lá ver o filho dele, né? Porque ele estava doente. E esse pai provavelmente já não sabia mais o que fazer, já não sabia quais alternativas, né, adotar para a cura do seu filho. E quando ele conversa com Jesus, Jesus
disse para ele, né? Vocês só creem quando vocês veem grandes milagres. E aqui Jesus fala a respeito de ver, né? Ele foi desafiado a não ver Jesus fazendo algo, e sim confiar na palavra emitida por Jesus, porque na sequência, Jesus, o pai, né, do menino falou, Senhor, venha depressa, ou seja, ele queria Jesus lá pessoalmente, né, talvez estendendo as suas mãos, tocando o menino doente, porque a situação estava grave, né, ele falou, venha depressa, antes que o meu filho morra, ou seja, uma preocupação genuína de um pai, né, o seu filho ali à beira da morte, e ele sabia que Jesus tinha a solução, porque Jesus já tinha manifestado, né, o seu poder, e Jesus não foi, né, o milagre não foi da maneira que aquele pai idealizou, né, provavelmente veio ali no caminho ao encontro de Jesus, pensando, não, Jesus, vou convencer Jesus, ele vai lá, vai colocar a mão no meu filho, e meu filho vai ser curado, então provavelmente ele já tinha imaginado a cena, né, já tinha pensado em o que ele ia falar quando ele se encontrasse com Jesus, como muitas vezes a gente faz, né? Quantas coisas a gente não já coloca na nossa mente, já idealiza, Senhor, por favor, realize de tal maneira que aconteça assim, assado. Muitas vezes a gente faz isso, né? Nas nossas orações, a gente pede coisas específicas e fica esperando que seja de determinada maneira, né? Muitas vezes a gente dá até os detalhes para o Senhor. Eu sei que Deus, ele é detalhista mesmo, mas muitas vezes não vai ser, né, da maneira que a gente idealiza. Quantas e quantas coisas que o que você, né, que está me ouvindo, já idealizamos e no final aconteceu de uma maneira totalmente diferente e muitas vezes melhor do que o que a gente planejou, do que o que a gente pediu para Deus, e Ele fez de uma maneira totalmente diferente e surpreendente, né? Então, nós temos que confiar na sua palavra. Se ele falou que ele vai realizar, ele vai realizar. O que a palavra de Deus, né, diz acerca da nossa vida é o que vai se cumprir. E esse pai, ele voltou para casa, né, sem Jesus fisicamente, mas ele voltou com uma palavra poderosa, porque Jesus disse para ele, volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora, ou seja, ele não ficou ali indagando, né, ou tentando negociar, talvez ele perderia até a bênção dele, né, se ele tentasse, se ele mostrasse ali incredulidade e quisesse que as coisas acontecessem da maneira dele, né, mas ele, diante da palavra de Jesus, ele voltou para casa, e ele se agarrou naquela palavra que Jesus tinha dito, de que o filho dele iria viver. E ele foi embora, assim como Jesus o mandou, né? E no caminho, ou seja, ele nem chegou a encontrar o filho, né? Antes mesmo a notícia boa já veio até ele, porque no caminho, imagina o coração desse pai, né? Ansioso para chegar lá, para ver o que aconteceu com o filho, como que o filho estava, e lembrando ao mesmo tempo da palavra que Jesus tinha dito, e no caminho ele encontrou com seus empregados, e antes mesmo dele falar qualquer coisa, os empregados já disseram, o seu filho está vivo. Imagina o alívio e a alegria desse pai em saber que a palavra de Jesus já havia se cumprido, né? E a primeira coisa que ele perguntou, né, já que o filho estava vivo, ele quis saber a que horas que o filho havia começado a melhorar. Por quê? Porque ele sabia a que horas Jesus havia dado a palavra, né? Tinha dado ali a ordem de cura para aquele menino. E os empregados responderam, ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Eles foram bem específicos, né? Eu imagino que as pessoas que estavam acompanhando ali aquele menino viram, né, a mudança a partir do momento que Jesus emitiu aquela palavra, algo no mundo espiritual foi liberado, a cura
foi liberada, foi derramada sobre a vida daquela criança e a cura foi instantânea, né? Tanto que ficou marcada aqui horário que o menino havia melhorado. E os empregados responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Ou seja, foram bem específicos, né? Foi um horário, não foi uma melhora gradativa. Nesse caso, foi no momento em que Jesus liberou a palavra. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus havia dito: o seu filho vai viver. Então, ele e toda a família creram em Jesus. Então, até então, né, o pai que tinha recebido a palavra e estava voltando para casa para ver como o menino estava e crendo na palavra de Jesus, ele tinha crido na palavra. Mas a partir do momento em que o milagre aconteceu, ele e toda a família creram em Jesus. Então, foi um milagre para a salvação, né, para a testificação de quem Jesus era, que ele realmente era o Messias, que ele realmente é poderoso, que ele é o Filho de Deus e, e que nesse dia nós possamos renovar a nossa fé também, né, através desse relato, desse milagre. E ainda que você não esteja vendo Jesus fazer algo, assim como esse pai não viu, mas que você possa crer na palavra dele, né? O que a palavra dele diz a respeito de cada situação da sua vida, né? O que a palavra de Deus diz, porque essa palavra ela é viva, ela é verdadeira, podem passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então, ainda que você não esteja vendo Deus fazer algo, mas se você tiver a palavra dele, né, na sua mente, na sua boca, né, professando a palavra do Senhor, pode ter certeza que milagres acontecerão assim como aconteceu na vida desse pai, na vida dessa criança, que transformou o rumo, né, desta família. Assim vai ser na sua vida, na minha vida, na nossa família. Nós temos que crer, apenas crer, né? Então, era essa reflexão que eu gostaria de compartilhar nesse dia e que você possa ter um dia, uma semana abençoada. E até a próxima, se Deus quiser.